O que a gente tem que falar bastante é a respeito da batalha dos juros no Brasil. Essa batalha é a batalha central, gente, é a batalha central. Nessa semana, nós tivemos o seminário lá no BNDES, por isso está aí o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, onde o BNDES se coloca nessa disputa da batalha pelos juros. Eu assisti o seminário contou com a participação de economistas do calibre do Stiglitz, do Galbraith, né, que participou por videoconferência, o próprio André Lara Rezende, que foi o organizador do seminário, e, enfim, estiveram lá na plateia ex-ministros, economistas de toda sorte, pessoas do mercado financeiro, e o Aloysio Mercadante, com muita categoria, até com tato, disse com todas as letras que o BNDES vai se colocar nessa disputa pelos juros, sem entrar em contradição com o Fernando Haddad, Ministério da Economia, mas também sem baixar a guarda, uma vez que há um entendimento do banco que é necessário reduzir a taxa básica de juros do Brasil, né? Além do Mercadante, também fez uma fala no seminário, esse aí que está na imagem para vocês, que é o Josué Gomes, tá? Ele é o presidente da Fiesp, a Federação da Indústria de São Paulo. E ele disse com todas as letras que essa taxa de juros, né, não é possível de ser tolerada, que essa taxa de juros inviabiliza o Brasil, inviabiliza a indústria no Brasil. Então a gente não está mais falando apenas da esquerda reclamando da taxa de juros. Um pouquinho que eu vou ter que tomar mais uma aguinha aqui. Não é só a esquerda que fala da taxa de juros. A gente está falando agora da burguesia que está começando a falar da taxa de juros. Está começando a cair a ficha na burguesia que essa manutenção da taxa de juros vai trazer para o nosso sistema bancário um princípio de uma crise de crédito e vai implodir o nosso mercado consumidor, causando um choque que pode provocar falências em série. É isso que está assustando o presidente da Fiesp. E não é só o presidente da Fiesp que disse isso, né? O próprio Stiglitz, Nobel de Economia, né? Ou pelo menos o prêmio equivalente ao Nobel na área da economia, também disse, olha, esse nosso juro é uma sentença de morte. Não há justificativa econômica para uma taxa de juros como a nossa. Sabe que a gente vê os economistas liberais, o que eles estão dizendo? Olha, descontado a gambiarra que foi feita na tributação para baixar o preço dos combustíveis, a nossa inflação no ano passado rodou em coisa de 9. Se a gente olhar o núcleo da inflação, ela chegou a rodar em coisa de 10. Qual o erro desse raciocínio? O primeiro erro é a inflação de fato ainda persiste, mas ainda há um choque de custos produzido pelo desarranjo das cadeias globais de produção e comércio, ocasionado ainda pela guerra da Ucrânia. Então, há um choque de custos. Taxa de juros é ineficaz para combater a inflação de custos. Segundo erro nós já estamos num processo de desinflação. Se a gente observar os nossos dados, nós já temos uma série de produtos no atacado com redução de preço, cesta básica, comida para o trabalhador. Já tem muita coisa reduzindo o preço. E a tendência é que isso chegue no varejo. Então, a primeira mentira dos liberais que estão defendendo essa taxa de juros é: temos que combater essa alta inflação com taxa de juros. Taxa de juros, ela mata a atividade econômica. Ela dificulta a atividade econômica. E ela combate uma inflação de demanda. Não é essa inflação que a gente tem. A gente está tendo ainda um choque de custos. E segundo, já há um processo de desinflação. Portanto, é mais do que necessário que a gente mude a taxa de juros sob pena de acabar com a nossa economia. Hoje o que está acontecendo e que está sendo denunciado é o seguinte, né? É um projeto que visa quebrar o Brasil para inviabilizar politicamente a esquerda. Na semana, nós tivemos o anúncio, né, que as grandes montadoras de carros do Brasil estão parando a produção.
estão dando férias coletivas. Eu estou falando da GM, eu estou falando da Volkswagen, eu estou falando da Stellantis, que é no caso a Fiat e a Jeep, e eu estou falando da Hyundai. Basicamente eu estou falando das principais montadoras do Brasil. E a gente tem que entender que o setor das montadoras é um setor muito sensível, porque ele movimenta uma cadeia muito dinâmica, complexa, dinâmica e grande. Hoje em dia eles não conseguem mais vender. Eles falaram, olha, baixa demanda e alguma dificuldade ainda com peças. Eles não conseguem baixar. O preço dos automóveis aumentou muito no Brasil, isso é verdade. Mas isso basicamente tem a ver com a crise mundial dos semicondutores, que hoje estão presentes em cada canto dos carros, que encareceu muito. Isso tudo teve um impacto, além do próprio impacto do dólar. Mas para além disso, com a taxa de juros que a gente está trabalhando, fica impossível o financiamento, o que faz com que as empresas não consigam vender. Então isso é um sintoma, gente. As montadoras parando é um sintoma do que a taxa de juro abusiva do Banco Central está fazendo. Hoje o Campos Neto é um ente político de oposição ao governo Lula. Isso tem que ficar muito evidente. O Brasil tem uma dívida pública muito pequena. Se anunciou que teríamos uma dívida pública que bateria 100% do PIB e fechamos em 70 e poucos. Descontadas as reservas, descontado o caixa do Banco Central, a nossa dívida pública líquida deve estar em torno de 30 e poucos por cento do PIB. É irrisória. Outra, quase que 100% precificada em real. Outra, o nosso Banco Central com um colchão de dólares na ordem de 370 bilhões. Outra, os detentores da nossa dívida, mais de 90 e tantos por cento domésticos, não são credores internacionais. Não há justificativa, nós já estamos num processo de desinflação. É bizarro que a gente continue sustentando uma taxa de juros que nos mata. Tá matando. Vocês já pensaram o que pode acontecer se essas montadoras permanecerem fechadas? Vocês já conseguiram entender o nível de desemprego que isso pode produzir? No efeito cascata, numa cadeia dinâmica, complexa e grande, como a cadeia produtiva das montadoras. Tanto é que não são só as montadoras. Nessa semana a gente viu a Luísa Trajano, né, empresária bilionária do Magalu, dizendo a mesma coisa. Hoje em dia, o setor varejista, como por exemplo do Magalu, só sobrevive em função de crédito, gente. Hoje, para você comprar um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, enfim, qualquer coisa que é vendido, por exemplo, na Magalu, a Magalu só vende, né, porque ela é um banco, na verdade. Ela é associada a um banco, a uma atividade bancária, porque oferece um cartão próprio que consegue parcelar em 20 vezes. Se você entrar num site como, por exemplo, do Mercado Livre para comprar uma geladeira, você consegue comprar por um preço menor do que o das lojas. As lojas físicas nas cidades. O que faz as lojas físicas das cidades não fecharem suas portas é uma opção de financiamento que não existe nesses grandes sites. Isso depende do quê? Do crédito das financeiras próprias, que parcelam, sei lá, em 20 vezes. Mas com essa taxa de juros, empresas como a Magalu acabam pagando para trabalhar. Porque assim, ou elas vão oferecer um juro extorsivo, e aí não vão vender, ou elas vão ter que subsidiar a taxa de juros, uma vez que o custo de captação dela também é um custo altíssimo produzido por essa taxa de juros básica da nossa economia. Quer dizer, o Banco Central, a partir da administração do Campos Neto indicado pelo Bolsonaro, está praticando uma política que visa quebrar o Brasil. Se isso não está claro para você, é isso que eu quero deixar claro para você agora. Essa taxa de juros está sendo praticada no Brasil deliberadamente para produzir uma crise econômica no Brasil. Nós estamos flertando com uma recessão. Nós já encerramos o último trimestre em recessão, né, em déficit, né, de crescimento. Se isso permanecer, nós entraremos tecnicamente em recessão. É isso que o Campos Neto quer produzir. Só que o Lula não pode ficar apenas no campo do discurso, gente. Não pode, tá? Por quê? Porque há poder para fazer essa mudança. Basta ele colocar os seus ministros, Fernando Haddad e Simone Tebet, no compromisso de terem uma posição de rever
a meta de inflação no Conselho Monetário, junto com o Campos Neto, abrindo espaço para uma redução da taxa de juros. Além do que, se o Lula quiser mesmo, ele pode inclusive demitir o Campos Neto, né? Porque ele também não está cumprindo algo determinado na lei da autonomia do Banco Central, que é a garantia do emprego e da estabilidade do crescimento da economia. Sendo que só está sendo observada a taxa de inflação ainda de maneira absolutamente enviesada. E essa batalha de taxa de juros não é uma batalha só no Brasil. É isso que eu quero que vocês entendam. Esse artigo que está aí na tela para vocês fala um pouco daquilo que eu estava dizendo antes, da dependência dos Estados Unidos, da compra dos seus papéis, por exemplo, pela China. O que também dificulta que os Estados Unidos consigam margem para não continuar subindo a taxa de juros depois de, sei lá, uma década de juros negativos. Agora eles já não estão mais com juro negativo. A ponta longa de juros nos Estados Unidos já não está mais negativa. Mas ainda assim é um juro muito inferior ao nosso, né? Aliás, o nosso 8% é o dobro do segundo maior juro do mundo, que é o do México, que é 4%. Então, assim, gente, a questão dos juros está no centro, tá? Está no centro da discussão econômica do Brasil. E a gente tem que ajudar a pautar essa discussão. Porque isso impacta diretamente na nossa vida. Né? Não só quando a gente vai acessar o crédito, mas no nível de emprego e renda do trabalhador. Porque isso significa que não há como investir no Brasil. Não há. Hoje o Brasil é um país onde é proibido investir. A única coisa que você pode fazer hoje no Brasil é o rentismo dos ativos de renda fixa, títulos públicos, por exemplo. Esse é o que a gente tem, assim, para trabalhar no Brasil.